Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, eu tenho notado, e as pessoas têm perguntado bastante sobre isso, que a população de rua tem aumentado demais nas ruas da cidade. Nos últimos meses, principalmente, o que está acontecendo? De fato, não há um censo, que comprove isso, mas, de fato, há visivelmente uma explosão do número de moradores de rua, inclusive em bairros que isso não aparecia, está aparecendo, inclusive com a presença de mulheres, de crianças. Claramente isso tem a ver com a crise, tem a ver com o desemprego, tem a ver com uma crise de moradia específica, mas tem a ver também que, num momento como esse, em que claramente há uma necessidade de uma intervenção pública para poder, na conjuntura da crise, da piora das condições sociais, intervir para impedir isso, no orçamento da cidade de São Paulo, não há nenhum sinal de que há um maior investimento nessa direção. Pelo contrário, isso está praticamente estável, mesmo que o orçamento geral da cidade tenha aumentado um pouco. E, além do mais, acho que nós temos um problema muito sério ali, que é a descontinuidade das ações em relação a esse tema, porque as poucas ações que são feitas, elas param e daí não tem outra coisa no lugar. Eu vou dar um exemplo daquilo que inicialmente o prefeito Dória anunciou como sua política, que foi a construção de CTAs, Centros Temporários de Atendimento. De fato, fez 20 CTAs, mas há um enorme problema em relação a esses centros temporários e os moradores de rua não querem ir para lá. Em primeiro lugar, porque a grandíssima maioria deles só aceita homens. Então não aceita mulher, não aceita criança. Nenhum deles trabalha com a ideia de famílias. Além do mais, tem essa ideia do temporário, de que vai passar uma noite e ir até logo, quando na verdade nós temos um problema sério de moradia. Também tem um outro problema, que houve uma série de denúncias em relação à péssima manutenção desse centro, em relação à existência de comida estragada, de falta de condições higiênicas nesse lugar. Isso está acontecendo também. Então, se anuncia, se inaugura, mas não tem nenhum cuidado na manutenção disso. Agora, a atual gestão do prefeito Covas está propondo uma outra abordagem, que não o CTA, mas também, até começar essa nova abordagem, cadê, onde está, e já vai terminar essa gestão, E o campo da moradia, da habitação, que seguramente tem muito a ver com essa questão, nós tivemos a inauguração de um primeiro edifício de aluguel para moradores de rua, uma iniciativa bastante importante, mas é um edifício, uma coisa absolutamente tímida, e há uma enorme questão em relação aos recursos da moradia. Por quê? E o Ministério responsável pela área de moradia do governo federal acabou de liberar 400 milhões, finalmente, para a construção de moradia no Minha Casa Minha Vida, mas se a gente for olhar, esse dinheiro é para continuar obras que estavam paradas, que já tem medições atrasadas, e esse dinheiro só paga as medições até julho, já tem medição de agosto e setembro atrasada de novo. O governo já anunciou e continua anunciando de que na faixa 1, que é para esse tipo de morador, não tem recurso, não vai ter política, Sandra. E essas concentrações enormes de pessoas pelas ruas, como ali na Cracolândia, por exemplo, o que fazer? O que está ocorrendo? Muita gente pensa, e é assim também que os meios de comunicação trabalham, de que ali trata-se de uma questão de usuários de drogas, de dependentes químicos que se juntam ali em função da existência, de uma oferta de drogas. Mas quem fala isso desconhece absolutamente que, diante da absoluta falta de uma política de acolhimento em relação às pessoas, nessas áreas de grande concentração de moradores de rua, como é o caso ali da região dos Campos Elíseos, as pessoas estão ali juntos porque ali se estabelece uma rede de sobrevivência e apoio mútuo que permite que as pessoas consigam existir mesmo numa condição absolutamente precária. O que é triste é que, diante disso,
a única política disponível nesse momento, naquele lugar, é a repressão ao tráfico, é a polícia dispersando, inclusive, né, se envolvendo com pessoas que nada têm a ver com o próprio tráfico de drogas, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, na terça-feira dessa semana o Senado votou o texto referente a regras eleitorais que tinha sido elaborado na Câmara. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu vou começar mais uma vez fazendo uma referência ao título da própria coluna aqui da Rádio USP, né? Poder e Contrapoder. Na verdade, o Senado Federal recusou as mudanças que a Câmara tinha aprovado em relação às regras eleitorais do ano que vem, porque o Senado entendeu que não era devido esse afrouxamento do controle dos recursos públicos pelos candidatos a prefeitos e vereadores na eleição de 2020. Na verdade, até faço um comentário en passant que existe um mau hábito no Brasil de toda véspera de eleição, o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal, na verdade o TSE, mudam as regras eleitorais. Então, cada eleição tem uma regra própria. Isso é péssimo, né? Mas voltando ao caso específico, o fato é que, ao que tudo indica, a Câmara havia aprovado aí uma legislação que vai na direção contrária ao que quer a maioria do eleitorado, que é um rigor maior no controle dos recursos utilizados pelos candidatos e partidos, né? E o Senado houve por bem bloquear a aprovação dessas medidas que agora vão voltar para a Câmara. Sem entrar muito no detalhe da questão, que não é o assunto que, eu estou preocupado no dia de hoje, eu acho que é importante saudar o fato do Senado estar exercendo o seu papel de contrapeso, né? Ele foi criado exatamente para isso, dentro daquela formulação inicial dos teóricos da República norte-americana, que depois o Brasil adotou no mesmo momento em que adotou também o sistema presidencialista. Quer dizer, a ideia de que você tem pesos e contrapesos. E no caso, o Senado funciona, entre outras coisas, como contrapeso da Câmara. Nós estamos vivendo no Brasil, como todos sabem, um momento muito grave com relação às ameaças que pesam a democracia, e nesse contexto eu acho importante registrar que o Senado está cumprindo, ou cumpriu nesse caso específico, um papel positivo. Existem outras duas importantes questões que estão pendentes no Senado, correto, professor? De fato, tem duas outras questões que vão se ver agora nos próximos dias ou semanas, que são a sabatina do indicado pelo presidente da República para a Procuradoria-Geral da República na semana que vem, e depois, provavelmente no mês de outubro, a decisão com relação à possível indicação do filho do presidente para ser embaixador em Washington. São duas decisões polêmicas e muito importantes, e aí nós vamos ver se o Senado realmente terá a coragem, né, de enfrentar não só a sua contraparte no Legislativo, que é a Câmara dos Deputados, como fez agora, mas de enfrentar também o Executivo, porque é sempre bom lembrar que já de um bom tempo vinha a praxe de que o presidente da República indicava o primeiro colocado na indicação da lista da própria Associação dos Procuradores. O presidente Bolsonaro decidiu desconhecer essa praxe, indicar alguém que não estava na lista que os procuradores enviaram, o que não é nada bom, porque, na verdade, prenuncia uma escolha que vai anular a independência, ou pode anular a independência da Procuradoria, que, na minha opinião, é um ganho da Constituição de 1988. Da mesma maneira, nós já comentamos aqui, então não é o caso de se estender hoje, mas a indicação de um filho do presidente, que não é diplomata, não tem experiência no campo para ser
ocupar a principal embaixada do Brasil no exterior não é nada bom. Então vamos ver se este gesto, né, que nós estamos hoje, na data de hoje, aqui na coluna da Rádio USP, saudando como positivo, vai se repetir em duas situações agora bem mais difíceis. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, esta semana nós temos uma nova exposição no SESC. Olha, hoje eu queria convidar a todos para assistirem à exposição Conversas na Praça, Urbanismo de Jorge Wilhelm. Essa exposição abre justamente hoje a partir das 8 da noite no Sesc Consolação, na Rua Vila Nova, e eu fiz a curadoria, então tenho a felicidade de divulgar esse trabalho aqui para os ouvintes da Rádio USP, explicando um pouco do que se trata. Jorge Wilhelm foi um grande arquiteto e urbanista brasileiro, também um homem público envolvido em cargos públicos na política e também secretário adjunto da ONU, Habitat, na preparação da Conferência Mundial de 1996, que aconteceu em Istambul. Então, Jorge Wilhelm é morto recentemente, recebe agora essa homenagem, o que é uma exposição que traz um balanço da carreira dele e que procura, então, trazer a um grande público esse trabalho tão diverso e tão importante e que traz à tona justamente uma reflexão sobre as cidades no Brasil e o aspecto político da gestão das cidades. O Jorge nasceu em 1928 em Trieste, na Itália, e migrou para o Brasil ainda criança, de família judia, fugindo da perseguição durante a Segunda Guerra, e se estabeleceu aqui, estudou arquitetura na faculdade do Mackenzie e teve uma atuação muito destacada. Eu queria dizer aqui, para dizer o mínimo, assim, que ele é autor do projeto do Parque Anhembi, esse conjunto importantíssimo que fica na Marginal Tietê, que é um conjunto turístico e de negócios, né, congressos, etc. E é também o autor do projeto da urbanização do Vale do Anhangabaú com a Rosa Clias, projeto esse que justamente foi vencedor de um concurso público em 1981, foi construído 10 anos depois, inaugurado na prefeitura da Luiza Erundina, e agora justamente se encontra em processo de transformação, digamos assim, porque está sendo em grande parte destruído o projeto, seu piso e etc., para a construção de alguma outra coisa que veremos o que é. Mas até por isso também o Anhembi está sob ameaça de demolição, justamente no momento em que seria tombado pelo patrimônio histórico. Então é um momento muito propício para discutir o legado do Jorge e o legado de sua visão urbana, né? Professor, mas também tem todo o trabalho dele como urbanista, não é? Sim, Márcia. Jorge Wilhelm é uma figura-chave para o urbanismo no Brasil, daí o título da exposição. Ele fez vários planos diretores para cidades do interior de São Paulo, para cidades pelo Brasil, capitais. Isso começa com um plano seminal que ele faz para Curitiba em 1965 e que é responsável por boa parte do desenvolvimento da cidade de Curitiba, que acontece a partir dali. Nesse plano ele define 2 eixos estruturadores para a cidade, né, e permite a verticalização, isso é, o adensamento ao longo desses 2 eixos, combinando o transporte público de massa, que viria a ser os corredores de ônibus, depois os ligeirinhos que foram construídos lá, aqueles tubos de ponto de ônibus, né, e os prédios mais altos ao longo desse eixo, que é uma visão que agora a gente pode dizer visionária, né? O último plano diretor de São Paulo justamente conseguiu implementar essa mesma ideia que foi posta pelo Jorge há mais de 50 anos atrás. O Jorge foi também um homem público que se envolveu como secretário, né, desde a gestão do governo do estado de Paulo Egídio Martins, de 1975 a 79, no qual o Jorge foi secretário de Planejamento e da Economia, né, e depois nas prefeituras Covas, no governo Quércia e na prefeitura Marta Suplicy,
Com isso, passando de vários partidos, digamos assim, constituindo uma visão humanista e ao mesmo tempo técnica muito importante, que serve de base a um legado fundamental. Eu queria deixar esse convite aqui então para os ouvintes visitarem essa exposição e entenderem um pouco mais o vínculo entre política e polis, né? Entre a política como ciência da cidade, o pensamento do espaço urbano, do espaço público, portanto, nesse espaço do Sesc Consolação que se transforma em uma grande praça. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Chegou o momento de você saber sobre as pesquisas interessantes que o Dr. Alexandre Faisal, que é médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, traz para a gente. Dr. Faisal, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E a internet, ela pode ser útil para enfrentar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento? Ótima notícia, né, Miriam? Viver cada vez mais. De fato, a expectativa de vida tem aumentado ao longo das décadas em todo o mundo. O Brasil não escapa desse fenômeno. Dentro em pouco, a gente terá mais pessoas com mais de 60 anos na comparação com jovens até 14. Uma notícia incrível, né? Agora, a gente sabe também que pessoas com mais de 60 anos podem experimentar, de fato, um declínio da função cognitiva, com limitação no exercício de diversas funções mentais, como raciocínio, memória, linguagem, atenção, aprendizagem. Então tem de fato um impacto negativo sobre a qualidade de vida, alguns, inclusive com agravo alguns dos riscos de saúde. Então é fundamental pensar em estratégias para evitar esse declínio cognitivo. E tem várias modalidades de atividades que têm se mostrado úteis e para retardar esse processo, e uma delas é o uso da internet. E aí tem uma novidade, que é uma pesquisa nacional, liderada por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, que procurou avaliar a associação entre o uso da internet e o ganho cognitivo ao longo de 4 anos em idosos. Então, eles seguiram idosos residentes no sul do Brasil. Então, eles tinham lá 1.705 idosos em 2009 e 2010 e 1.197 idosos em 2013 e 2014. Então, esses idosos foram avaliados em 2 momentos. O ganho cognitivo avaliado como desfecho nessa pesquisa foi a melhora de 4 pontos ou mais num determinado instrumento de avaliação mental. Eles usaram uma escala em 2 momentos e compararam o ganho entre essas escalas. E quanto ao uso da internet, a pessoa foi classificada em um desses grupos. Manteve o não uso de internet, que muitos não usavam, como nós vamos ver, deixou de usar, passou a usar ou manteve o uso. Então, 4 grupos diferentes em relação ao uso da internet. O principal resultado do estudo, Miriam, mostra que a manutenção do uso da internet se associou com melhor desempenho cognitivo. Ou o contrário, né? Deixar de usar a internet se associou com piora cognitiva, segundo o instrumento que foi usado. Então, para te dar um número, idosos que usavam a internet tinham 3 vezes mais chance de apresentarem ganhos cognitivos. Essa é uma boa notícia, mas que não vem sozinha, é uma má notícia. Quase 74% dos participantes não usavam ou deixaram de usar a internet nesse intervalo de tempo, o que não é novidade, já que uma outra pesquisa nacional realizada em 2014 mostrava que 81% dos idosos brasileiros também não utilizavam a internet. Então, uma das possíveis explicações para mostrar esse baixo uso da internet por idosos é a questão da exclusão digital, onde os altos custos dos aparelhos para acessar a internet, dos próprios aparelhos, né, dos computadores, falta de local de acesso, a questão da segurança de dados, enfim, tudo isso acaba contribuindo para os idosos ficarem afastados do uso da internet.
Tá certo, bem interessante. Mas, doutor, como explicar esse impacto positivo do uso da internet e qual a implicação do estudo para as políticas públicas? A explicação é bastante clara. O uso da internet é uma forma adequada de estimulação cognitiva que ainda tem um benefício adicional. Talvez é tão importante ou mais importante que o estímulo cognitivo, a socialização. Porque, de fato, o idoso que está conectado, ele tem a possibilidade de desempenhar, utilizar várias funções intelectuais, sensoriais e, principalmente, interagir com outras pessoas, familiares, amigos, pessoas da mesma idade, pessoas mais jovens. Tudo isso acaba sendo muito estimulante para o cérebro, para a atividade mental e salutar para o organismo. A mensagem, então, é implícita que nós temos que desenvolver políticas públicas que privilegiem essa população, a população de idosos que cresce a cada ano, e criando para isso políticas de inclusão digital. Pensar como promover o acesso desses idosos, principalmente os idosos mais pobres, com menos recursos, ao uso dessas tecnologias e da interação que é permitida, que é possibilitada pela internet. A gente sabe que isso vai melhorar a questão cognitiva, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a saúde do idoso. Seguramente todos os familiares, amigos que convivem com eles vão ser beneficiados também. Muito obrigada, doutor Faisal. Eu sou a Miriam Ramos, repórter da Rádio USP. Doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.